Olá, sejam bem-vindos, boa noite. Sensei João, já estou aqui adicionando o senhor, aguardando a sua entrada. Vamos ajustar aqui a câmera. Sejam bem-vindos, essa é a live hoje falando com o Sensei João. Sensei João, tá me ouvindo direitinho? Perfeito, e você? Tranquilo, tranquilo. Ficou até bem, o áudio tá tranquilo. Se precisar do fone de ouvido, eu tenho aqui também, mas por enquanto está tranquilo. Não, o seu áudio está perfeito, tá? Para mim ele está bem tranquilo. Se o senhor estiver me ouvindo direitinho, tá ótimo, tá? Beleza. Então, beleza, Sensei. É só para a gente poder explicar, pessoal, essa live, né, com o Sensei João Alves, ela faz parte aí de uma série de lives que eu tenho feito com vários karatecas, técnicos, pessoas, né, conhecidas aqui do Karatê do Distrito Federal, aonde a nossa intenção é mostrar a pessoa, né, desses grandes professores, dessas pessoas que a gente tem um grande convívio aí frente à Federação de Karatê do Distrito Federal. E é com muito prazer que nessa noite o Sensei João Alves, né, aqui a gente conhece como Sensei João Kyohan, ele está aqui com a gente para falar um pouco aí da vida dele e para nos agraciar aí com a história da vida dele, né? Então, Sensei, é um grande prazer ter o senhor aqui, né, aí nessa live, fazendo parte aí desse quadro de grandes pessoas que a gente teve aqui com a gente, técnicos, senseis de Brasília, contando a sua história. E eu gostaria que o senhor se apresentasse, né? E tem gente em Portugal dizendo que lá é meia-noite. Legal. Eu gostaria que o senhor se Legal. apresentasse e para a gente dar início aí ao nosso bate-papo. Pode ficar à Bom, vontade. primeiramente, boa noite. Boa noite a Boa todos que noite. já estão aí presentes. E na medida que for entrando, a gente vai vendo e ficando aí. Em especial ao Sensei Paulo. Muito prazer estar participando de uma Igualmente, live. Sensei. Primeira vez que eu falo assim em público assim a respeito da minha vida pessoal. Sempre Não tem, né, diria, Sensei? sempre tem uma emoção. Eu cheguei a ver algumas lives dos outros professores. Algumas eu vi ao vivo, outras eu vi depois no YouTube do professor Paulo. É interessante, às vezes, no YouTube, que você tem uma ideia legal, você volta e pá, é interessante. Sim, Mas é bem legal. quem é João Alves? Bom, eu me considero uma pessoa de hábitos simples. Sou uma pessoa que é extremamente competitiva, busco sempre um espírito vitorioso e eu procuro levar isso às pessoas que estão ao meu redor, de procurar sempre uma vida melhor, uma vida sem limites e tudo mais, porque todo mundo tem condições de conseguir suas metas. Eu sou Sim. ariano, então quando eu tenho uma meta, eu como ariano, eu entro de cabeça nas minhas metas. E é isso que às vezes eu falo para as pessoas, que muitas vezes tem uma pessoa que fala assim, poxa, eu não consigo passar num concurso. Eu falei, claro, consegue, é só você estudar mais do que os outros. Tudo é isso, tudo é estudar mais do que os outros. Sim. Sou um pouco impetuoso às vezes, um pouco, né, atropelo algumas coisas às vezes, reconheço os meus erros, então essa parte de mim, às vezes, dá uma atropelada, mas eu volto e corrijo os meus erros. Sou Sim. faixa preta quinto dan pela CBK, desde 1999, também sou faixa preta sétimo dan pela WKA, em um outro momento, da qual fiquei longe da CBK, e a vida continuou. O karatê sempre foi karatê na minha vida. Fui conselheiro do CREF por mais ou menos 16 anos e também fui professor universitário. Fiquei 6 anos lecionando numa faculdade lá em João Pinheiro. Fui convidado para lecionar a disciplina Artes Marciais. Chegando lá, eu me desdobrei muito na disciplina, me convidaram para trabalhar com outras disciplinas, e aí eu fui treinamento esportivo, Sim. basquete, voleibol, handball, mas tudo sempre muito bem feito. E Pesquisava mais do que... não É, necessariamente o karatê o tempo inteiro, né? Foi tudo não, na questão de esportes, né? exatamente. Sim. Depois eu passei também, por um bom tempo, fui professor na Secretaria de Educação, escola particular e tudo mais. Hoje eu tenho essa felicidade de, ao longo do papo, eu vou falando sobre esses períodos da minha Sim, vida. Sou pai claro, com de certeza. três lindas filhas, são lindas realmente, entendeu? Elas É, tremam, Sensei. oi?
Elas 3 treinam filhas. karatê? As 3 treinam, não? As 3, a primeira já treinou, Daniela. Só que chegou até a faixa amarela, foi morar com a mãe e parou. Aí as Sim, outras sim. 2 treinam mais ou menos até hoje. Uma enrola até aqui, uma aqui do meu lado aqui. Tá na faixa marrom. O meu sonho Ah, é um dia legal. elas chegarem na faixa preta. Você vê se ainda chegam. Agora estão tudo na UNB, estão dizendo que está ocupada. Entendeu? Ah, é o mal, né? A gente tem que estudar realmente e a gente acaba É, priorizando isso, o que não está errado, né, Ceci? Com é. certeza. Tem, Mas se ela tenho conseguir 4, fazer as duas coisas, melhor, né? melhor. Tenho 4 irmãos, sendo 2 homens e Sim. 2 mulheres. E Aham. aqui na Asa Norte eu moro com minha mãe. Ela veio morar comigo depois que ela ficou viúva. E é Sim. uma convivência excelente, bacana. É isso. Eu prezo muito essa questão, né? A gente tem aí uma colocação da sociedade, que a gente vai ficando velho, morar com a mãe e tudo, mas eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos pais enquanto eles estão vivos, né? E assim, não Certeza. importa. É um grande valor que eu vejo. Então, assim, meus parabéns, porque eu também moro na casa dos fundos da minha mãe e sempre que possível a gente está aqui auxiliando no que é possível. Não me impede de fazer nada, de viver nada, mas eu tenho Claro que certeza não. que enquanto minha mãe estiver aqui, a gente está cuidando dela, né? Então, você já citou qual é a sua formação, né, no Karatê. O senhor, a formação em termos de trabalho, profissão, é profissional de educação física? Eu sou concursado, né? Eu Sim, passei na concursado. Secretaria de Educação em 94, concursado Certo. como professor de Educação Física. Trabalhei por 17 anos ali na Educação Física Escolar e por uma dádiva do destino, em 2011, e depois a gente vai falar isso na cronologia do trabalho, em Sim. 2000, em 2011 eu fui agraciado de ser chamado para ir para a Secretaria de Esporte, onde eu até hoje estou lá. Ah, Um bacana. grupo, Isso é importante. o grupo, nós somos 16 professores atualmente, eram mais. Maravilhoso o grupo, uma coordenadora do coração, entendeu? É Aham. uma maravilha. Trabalhar lá É é uma bom. diversão. É uma É bom diversão trabalhar muito assim, bacana. né? É, Cecê, como é que o senhor começou o seu treino de karatê, Cecê? Como é que foi esse início assim? O que te incentivou, né? Como é é. que foi essa trajetória lá desde o começo? Então, começou assim com a motivação principal minha, foi o meu irmão, Joesse, mais velho. Ele Sim. foi servir a Ele inclusive, aeronáutica na época. ele inclusive está na live, né? O Joesse, Oh, né? Joesse beleza. Alves, isso. É. Aí ele foi servir aeronáutica e lá tinha o karatê. O professor Riane estava lá. E ele Sim, chegava todo empolgado. E ele não dava para a gente treinar muito, porque ele chegava mais cansado do que um bagaço, né? Acabou o recrutamento, ele engajou, mas ele não tinha sim. muito tempo para me ajudar nessa parte. Aí o que acontece? Eu fui atrás, eu gostava, fiquei empolgado, ele só falava vantagem. Falei, que coisa é essa, o karatê? Sim, Aí eu fui atrás, eu comprei então, ó, o meu primeiro livro aqui, sim. é o Esse foi Guia do Completo do início. Karatê. Você Olha que tem? legal. Não, não, É o mas Guia Completo do Karatê. eu já passei É, por esse livro também. que beleza. Então, isso aqui foi um meu livro de cabeceira. Ah, E aí a legal. gente eu tinha um amigo meu, Nego Touro, alguns colegas que conhecem o Nego Touro, Ivaldo José de Almeida. Hoje ele Aham, está em outra vida, não sei onde ele está, não. Ele teve uns problemas, teve que sair do foco. sim. E a gente treinava desde 1972, olha o tempinho, hein? Acho que você não tinha É, bem, nascido, não. bem pouco. Pois é, aí a gente treinava na grama do colégio, do CG. Na grama ali, fazia o treinamento e tal, pelo Aham. livro. Era ele, o Antônio Dedinho, um cara que tinha um dedinho a mais, sabe? Chamava de Antônio Dedinho. Põe É, o dedinho. aí a gente treinava e era divertido, coisa e tal, e passamos muito tempo com isso. Até que Sim, depois adquiri outros livros também, vi o Karatê de Contato, do Oyama, entendeu? sim. E depois o outro, que isso aqui é a Bíblia do Karatê, ó. O Sempre, verdadeiro sempre, caminho do Karatê. O sempre verdadeiro caminho estudando, do né, Karatê. Sensei? Sim, Ah, sim, sim, sempre com certeza. estudando, né? Não, não podia parar, É, né? podia não. E Então, aí, Sensei, qual estilo que o senhor começou a treinar? comecei lá com o Murata, assim como O o professor Murata? o Sensei Tihan Gerardo, o Sensei Sim, Abdias. Eu comecei já isso formalmente, né? Em 72 era informal, treinava e sim, tal. sim. Formalmente, em 1975, nós começamos ali, e eu fiquei ali um período, lá treinava o professor Newton, Abdias, o Climério, Pedro Davi. Tinha uma galera
que não dá nem para citar, porque até se estiver aí muita assistindo, gente. vão ficar chateados. Entendeu? Mas eu fiquei pouco tempo também, né? Mas era o Eu tenho estilo Goju na época? Gojuriú. Sim, Goju. Mais ou menos, né? Porque Não. o, Aham. eu comecei, antes dele ainda teve o professor Dango. Eu comecei com o professor Dango. Até o Abdias Não citou esse sabia. professor Dango. Só que o professor Dango Aham. não era karatê, não. O karatê, ele era academia de porrada. Ele só Entendi. ensinava, aquecia e trocava porrada. Tanto é que ele levava equipamento de primeiros socorros, gelo, e todo dia ele Nossa, gastava esse material todinho. Era ele porrada já, sa- feia mesmo. ele já Aí, sabia que ia rolar sangue. todo dia era aquecimento e confronto. Ninguém sabia Aham. nada e toma porrada. Na época era porrada mesmo, era academia de porrada, professor Dani. Entendi. Aí ele não ficou muito tempo, porque o pessoal começou a perder aluno por conta disso, né? Nem todo mundo que aguenta. Aham. Lógico, lógico. Isso aí não tem como. Aguenta quem é raiz mesmo, né? Aí depois veio mais ou menos mais ou menos um mês e pouco, ele passou a academia para o Murata, Mitsu Murata. Aí eu fui treinar. Uhum. Na época o Murata tinha uma academia lá em Taguatinga, na Associação Portuguesa, o Gerardo fazia aula lá, mais um outro professor, um outro faixa marrom também na época. E eu cheguei até na faixa verde. A Sim, faixa foi verde, ele, né? na véspera de fazer exame para a faixa roxa, aí eu tive um desentendimento com o Murata, já numa academia, num outro local, lá na 19, no Gama. E eu encarei ele, aquelas coisas assim, sabe? Sim. Impetuosas, típico Coisa minha da na época, juventude, né? juventude. Ele me deu um soco na cara, foi uns troços feios. Nossa. Depois ele veio. Foi uma coisa assim que faltou com respeito dos dois lados. Aí eu Sim, saí. sim. Saí, fiquei chateado. Faltava uma semana para o exame de faixa roxa. Nossa E, na Senhora. verdade, até vou esclarecer aqui. O Murata, todo mundo fala que ele ensinava Gojuriu, e eu digo o seguinte: o Murata não ensinava Gojuriu. Ele ensinava qualquer coisa menos Gojuriu. Posso até ser polêmico falar isso. Porque ele ensinava catapiã, narrantim e tudo mais, que não fazia parte hoje, depois que a gente foi ver, né? Que não fazia parte do Gojuriu. Fazia parte do Chorinha, outra coisa, mas o Sim. Gojuriu ele não era. Quem Você ensinou, se... quem trabalhou o Gojuriu realmente Aham. foi o professor Abdias e o professor Nilton, que foram para São Paulo atrás. Né? Entendi. O Sensei Heitor está perguntando se foi nele que o senhor jogou a bicicleta. Foi! Sensei Heitor começou. É ótimo. Exatamente. Muito bom. Joguei. A minha impetuosidade era tanta que eu tomei o soco e o pessoal do Deixa Disso me agarrou, não deixou. E eu falei, não, tá tudo bem. Sim. Eu era ciclista na época, hoje eu voltei a ser ciclista. Aí na época eu era ciclista, fui ali pegar a bicicleta para como se fosse embora, arranquei a bicicleta, joguei em cima dele. Pá! Foi um traço feio, foi um traço feio mesmo. Assim como a gente hoje, né? A gente essa fase que a gente passou na vida, que a gente é impetuoso, eu também fui, acho que muitas pessoas sempre têm essa história, né? A gente, graças a Deus, a gente guarda isso como uma lembrança, né? Eu acho que a gente modificou muito com o passar dos anos, mas talvez seja interessante as pessoas entenderem que a gente, por meio do karatê, por meio do aprendizado, por meio da vida, a gente se tornou uma outra pessoa, né? Assim, hoje a gente pensa, hoje eu acho que o senhor não faria isso. Imagino que não, mesmo que tivesse levado o soco, eu acho que o senhor não pegaria a bicicleta e devolveria, né? Então, assim, a gente amadurece. Mesmo porque a bicicleta era muito valiosa, Ainda tem os detalhes, verdade. Então, aí depois que o senhor treinou com ele, no caso, o senhor passou a treinar com quem, sei? Aí eu fui treinar com um aluno do professor Higashino, chamado Lima. Eu treinava, não era na academia. Ele trabalhava num galpão, como guarda, no galpão, lá no Gama. Sim. E eu falei, pô, eu quero treinar karatê. Eu saí de lá e coisa e tal. Eu falei assim, não, vem treinar com a gente, vem treinar comigo, aliás. Só era eu e ele lá. Aí ele foi, pô, quero ver como é que é o seu karatê. Eu falei, irmão, esse karatê aí, se você for lá pro Higashino, ele não dá certo, não. Tem que se adaptar. E eu passei ali, rapaz, às vezes eu vejo os filmes, vejo as coisas assim, eu passei ralando ali. Uns 5, 6 meses ralando, fazendo Kihon, só no Kihon, na base, Zenkutsudate, lá embaixo. A perna faltava, engrossou uns 3 centímetros, de tanto fazer base baixa. Trabalhava Kihon, soco e tal, abdominal. Ele me preparou para mim depois ir para o Higashino. Foi bom, né? Nessa época foi bom também. E o senhor pegou faixa preta com quem, Sensei? Pois é, aí eu comecei a usar faixa preta. Na época todo mundo fazia isso, né? Depois de um certo tempo, eu e o Lima montamos uma academia no Gama, chamada Yamakan, já em 1978, 79, por aí.
E aí eu comecei a treinar com ele, porque eu não tinha dinheiro para ir para trabalhar, para ir para o plano piloto. Higashino, na época, era uma academia muito cara. É como se fosse hoje R$ 300 a mensalidade, aí não dava para encarar, entendeu? Aí eu fui treinar com o Lima, montamos a academia, eu era muito empolgado, estudava muito, aprendia rápido. A academia, então, Yamacan encheu. Tinha 200, 300 alunos lá, lotado. Ficamos lá um tempão. Depois disso, eu comecei a treinar com o Higashino. Já fui treinar com o Higashino em 1980, 79 para 80, por aí. Isso aí, já era faixa preta, né? Ele reconheceu e fiz um novo exame, e reconheceu a minha faixa preta, e eu tenho o meu certificado, veio do Japão. Era da Japan Karate Association, assinado ali pelo Zentaro Kozaka e Nakayama. Meu primeiro dan é assinado pelo Nakayama. É interessante. Bacana, hein? É. Tem gente que hoje que nem sabe quem é, né, na verdade. Não acredito. Sim. Aí quando foi o seguinte, deixa eu só completar aqui um pouquinho. Pode continuar. Porque em 81, eu trabalhava, era sócio do Lima, mas ele ficava com a grana e eu ficava com o trabalho, sabe? E ele era preguiçoso e eu dava as aulas todo dia. Falei, pô, eu quero a minha parte. Falei, não, monta a sua academia porque essa é minha. Falei, tá bom. Foi aí que eu montei a minha academia lá no Guará. E na época era moda. Todo mundo tem um nome de academia com nome japonês. Tinha o Testa como Nagaikan, que quer dizer casa comprida. Ashitekan, casa de pé e mão. O Meikyoka, Valdemir, que era espelho claro. Cada um tinha um nome japonês lá, entendeu? Sim. O que diferente era o Aloysio Nogami, que chamava Tigre. Era o que era diferente. Mas também era o símbolo do cara do Shotokan. Lógico. Cheguei a conhecer também grande Sensei Aloysio. A gente meio que descende muito dele também, né? Daí que veio o meu nome. Daí que veio meu apelido de João Kyohan, que era o professor João da Academia Kyohan. Foi aquele negócio feito contraindo, até que ficou João Kyohan. Acho que ninguém sabia exatamente disso, hein? Então já é uma historinha que o pessoal já aprendeu. Então, mas aí depois disso, peraí, qual era o nome? Era Kyohan, Heitor. Se não me engano, a academia dele era Kyohan. Então, o senhor teve essa trajetória, né? A partir dali o senhor teve a sua academia, começou a dar aula para os seus alunos, tal. E o senhor estava me contando hoje à tarde sobre uma história, né, de uma época em que, além de provavelmente ter a sua academia, o senhor foi técnico da seleção de Brasília. Né? Acredito que na década de 80... Mas tem uma coisa interessante antes de chegar a isso. Eu comecei como árbitro. Primeiro. Sim, eu fui para a arbitragem. Era eu, Gerardo, Nilton, Fauzi, tinha um monte de gente lá na arbitragem. E aí fui uma arbitragem, fui para São Paulo, fui classificado, passei na prova, tem umas bobeiras lá, não peguei o principal, mas fiquei arbitrando. Aí em 85 até 88 eu estava incutido com a arbitragem, virei árbitro mesmo, era eu, Gerardo e tal. Até 1988. Como é que foi esse tempo, então, de árbitro para o senhor? A questão de aprendizado, sei lá, de trabalho. Sim. É o seguinte, na arbitragem, eu era muito dedicado, aprendia, coisa e tal, mas era um pouco polêmico, porque eu tinha uma visão muito grande de luta, então às vezes eu via o golpe e a outra pessoa não via, o árbitro auxiliar. Eu era polêmico, mas eu aceitava, coisa e tal. E isso, inclusive, foi o que, às vezes, eu não consegui pegar o árbitro número 1 lá no ar, né, o principal, lá no Sul-Americano. No Sul-Americano, né? Porque eu vi o golpe e o árbitro auxiliar não viu, eu marquei o Vasari, e aí o cara não tirou, não viu, e eu fui e tirei também. Aí foi aí que eu não consegui a classificação. Porque, assim, isso foi em 84, coisa assim, em São Paulo. Entendi. Depois, não, 86, coisa assim, em São Paulo. Depois eu fui para o ponto principal, onde eu larguei a arbitragem. Era isso que eu ia te perguntar agora, porque o senhor me contou essa história, e eu acho fundamental a gente dizer por que, né, que o senhor falou assim, pera, árbitro, agora técnico. Então me diga aí, me conta essa história, por favor. Pois é. Eu estava satisfeito em ser árbitro, né? Na época, tranquilo, coisa e tal, sentia bem. A arbitragem é poderosa, está ali dentro do campeonato, visualiza o evento todinho, ninguém perturba, você assiste, você tem trânsito livre. Mas em 88, teve um campeonato no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. A gente estava hospedado na Fundação Osório, eu era árbitro. E aí,
foi no dia da abertura do evento, entrou as delegações, foi estava tranquilo. E eu estava na arbitragem lá de paletó, gravata. Na época era o patrocínio da Caracu, então tomava Caracu à vontade. Era uma coisa o pessoal não estranha. deve nem lembrar da Caracu. Aí o que acontece? A delegação de Brasília entrou. Didi estava na frente, cantando um hino daquele bacana, que até a seleção de Brasília também traz. Isso não é novo não, hein, galera? Um belo dia no meu coração. Essa musiquinha aí, ó, das antigas aí, que Gerardo Júnior gosta muito, coisa e tal. Começou lá atrás, entendeu? E aquilo me arrepiou. Aquilo foi emocionante. Falei, porra, a arbitragem não é a minha casa. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar dentro da equipe. Como atleta, eu não fui um atleta muito brilhante, porque eu não tinha ninguém para me treinar. Podia até ter sido, porque se eu tivesse um treinador como você, como Gerardo, como eu, Obrigado, como Abdias, eu teria crescido. Eu teria sido. Eu era muito determinado. Se tivesse que falar assim, faz 300 socos, eu fazia 3.000. Eu era desse tipo, entendeu? Aí eu decidi largar a arbitragem em 88. Não vai arbitrar mais não? Vou não. Aí me dediquei a estudar. Eu queria estudar para ser técnico. Juntei na seleção, o Testa era o técnico, fui para Presidente Prudente na época. Ele foi um evento bacana. Eu vi que ele tinha um material ali meio camuflado, escondido, não deixava a gente ver. Tinha uns scouts, que é umas planilhas que ele tinha. Tinha um pessoal bacana, ele tinha uma assessoria legal. E aquilo me fez ficar curioso. Falei, pô, eu tenho que estudar. Estudei, comprei livros, participei de alguns cursos de extensão na área de educação física antes de entrar na faculdade. E isso eu vi que eu tinha condição de estudar mais. Foi na época que eu entrei para a faculdade, em 1990. Falei, pô, vou fazer educação física. Até na época estudei, o Gerardo Stein, a gente estudou junto por um período lá no Guará, na mesma pré-vestibular lá, não sei o que virou, não sei se o Gerardo concluiu a faculdade dele. Mas nessa época a gente se encontrava lá. Fui fazer a faculdade de educação física. Você não comprou as gotinhas que o Nonoyama falou, né? Não, eu tô tomando remédio, mas leva tempo, sensei. Para adoecer num segundo, para melhorar dias. Pois é. Aí eu fiz a faculdade de educação física e com aquele interesse maior do que os outros, né? Era dedicado, era nota... Na época era SS, MS, essas notas. Era SS praticamente de ponta a ponta. Eu dedicado eu me lembro mesmo. Dessa época. Infelizmente, eu me lembro dessa época. Tive alguns professores lá que eu me senti... Falei, pô, eu sou professor de karatê, eu quero ser treinador da seleção. Falei, estuda nisso, naquilo. Estuda treinamento. E eu estudei treinamento. E aí as coisas começaram a chegar. Quando foi em 91... eu já era delegado da seleção do Distrito Federal, na época FKDF. Sim, em 91, o técnico era o Erivaldo, ele foi chamado como técnico. Teve outros técnicos antes, porque o Testa saiu. O Testa era o técnico principal, até por um bom tempo. Depois o Testa largou, montou a própria organização dele, Karate Point, e cresceu muito aquilo lá. E alguns atletas dele ficaram. Ficou o Didi, Célio, Erivaldo. Algumas pessoas ficaram, Altaceste, mas aí pintou essa vaga. Erivaldo, então, foi para Macaé. Foi uma viagem muito ruim para mim, porque eu passei mal, tive uma crise renal lá. Foi uma coisa muito ruim. Parei no hospital, foi chato. Eita, coisa... E também para o Karatê de Brasília. Foi o pior resultado de todos os tempos. A culpa não foi do Erivaldo, tá? Inocência, falta de experiência. Não? Botou ali o pessoal para treinar na areia. No outro dia estava todo mundo travado e tal. Nossa! Mas, o único que pegou medalha, não sei se está aí na live, não sei se entrou aí, foi o Gerardinho, Gerardo Júnior. Não vi. Não vi, mas com certeza ele vai ouvir esse comentário depois. Pois é. O único que foi medalhista, não sei se foi de campeão, mas foi a única medalha que nós trouxemos foi do Gerardo Júnior. Porque ele não foi para a areia fazer o treinamento, porque estava com uma crise de asma, e na época ele tinha, não sei se ainda tem ainda, e ele não pôde, ele ficou fora, ele reservou, e chegou lá e ele abafou. Foi bacana, legal. Entendeu? Aí, 90, né, aí 92, aí foi assumir a seleção. Com a queda do Erivaldo, ninguém mais queria pegar. Quem ia treinar uma seleção na época com Didi, Erivaldo, Célio René, na época tinha Kaique,
tinha Altacé, essa galera poderosa na época. Quem ia treinar essa galera? Ninguém mais ninguém tinha queria. feito para isso. Foi oferecido para outro, eu falei, não, eu pego. Cheguei no meu professor, na época de treinamento na faculdade, falei, pô, me ajuda aí. Não, você pode pegar. Tá legal, peguei. E fui estudar mais ainda. Aí eu adquiri muitos vídeos, muitos filmes, fui estudar de uma forma que até hoje eu faço. Querer aprender, mesmo você está vendo a luta só ali, mas você tem que saber, às vezes, como é que aquela pessoa chegou naquela performance. Eu pensava assim, sempre penso assim, eu vejo um atleta ganhando, campeão, coisa e tal, como é que ele chegou a fazer essa performance? Então, e isso é interessante para quem é pesquisador, entendeu? Aí fui crescendo. Em 92 nós fomos para Criciúma, ganhamos um campeonato lá em Criciúma, ficamos em primeiro lugar, São Paulo ficou em segundo, era um zonal Centro-Sul. Depois disso, fomos para a final em São Paulo. Foi uma confusão no Congresso Técnico. Queriam colocar Brasília e São Paulo de cara. Eu briguei lá, o Ricardo Delia me apoiou, graças a Deus. Aí nós ficamos em chaves separadas, em cabeça de chave separada. E chegamos à final. Brasília foi vice-campeã. Também, né? São Paulo com tudo quanto é em casa, lotado de atleta, Brasília com 2 ônibus só. Nós não chegamos a ganhar, por falta do Catar, que o professor Geraldo falou, não tinha Catar, né? Tinha o Erivaldo, o Célio René e o Lindomar, praticavam Catar, que era uma beleza, eram excelentes. Mas depois, com esse tempo aí, a gente já não tinha mais essa pessoa. Eles começaram a se afastar e ficamos realmente um período longo sem Catar, entendeu? Sim, sim. Aí, 94, isso em 94. Em 93, nós fomos para Campo Grande. Foi na época, estava em faculdade ainda, estava no terceiro ano, e foi na época das minhas provas de basquete. Eu falei, professor, eu vou para o campeonato, coisa e tal. Eu falei, e aí, a prova? Pô, de acordo com o seu resultado, vai ser a sua nota. E eu fui, nós fomos campeões da Nota Grosso do Sul. Aí ele queria me dar MS. Eu falei, negativo, que campeão esse que ganha MS? Né? Aí eu peguei MS no basquete, sem fazer a prova. Foi interessante, ele bateu a cabeça e foi lá. Depois foi em 94. 94 foi em Brasília, na época. Campeonato lá no Guará, coisa e tal. Foi uma época boa, entendeu? Sensei, e também fomos campeões. Sim, antes do senhor comentar sobre 94, para a gente não perder aqui as perguntas, porque passa muito rápido, o Sensei Heitor perguntou por que o senhor preferiu o comitê do que o Catar? Pois é. O Higashino, na verdade, ele quase não ensinava comitê pra gente, entendeu? Era catar, quase não ensinava catar, né? Só ensinava comitê. Eu sempre gostei mais de lutar. Comecei com isso, com porrada, coisa e tal. Gosto de catar, treino catar, coisa e tal. Mas a academia, às vezes, tem que ter uma identidade. Ou se dedica ao catar, como é o caso do professor Gerardo, que se dedica muito ao catar, ou se dedica ao comitê. Eu escolhi esta área, o comitê. Fui a fundo, estudei. Estudo velocidade, estudo tipo muscular das pessoas, eu faço a avaliação. É interessante isso. Então eu escolhi comitê por conta disso, porque é o que eu mais gosto de fazer. Se eu tiver que dar 10 horas de aula de comitê, eu fico feliz. 1 hora de aula de catar eu faço até legal, depois a gente cansa. E catar tem que ter muita dedicação, tem que ter muito mais tempo, tem que treinar muito mais que o comitê. Porque no catar você está lutando, às vezes, contra a opinião de um árbitro. No comitê, não. Você luta contra outro atleta. Se a arbitragem for neutra, você ganha. Ou perde. Sim, sim. Né? Aí, tá, agora vamos voltar lá. O senhor estava falando de 94 ou 84? 94. 94 nós fomos para... Foi aqui em Brasília. Campeonato de Brasília, coisa e tal. Teve uma outra polêmica, montei uma equipe, tirei um atleta de Brasília e botei um atleta de Goiás. Teve um problema. Goiás... teve um problema com a confederação, que tinha 2 federações que queriam disputar a CBK, ficaram as 2 de fora, e eu peguei um atleta de Goiás para cá, entendeu? E veio a pedido do Altamiro Cruz, vamos chamar fulano, coisa e tal, era Rodrigo o nome dele, ele é bom, coisa e tal, e realmente ele era bom, entendeu? E nós ganhamos de ponta a ponta aquele campeonato brasileiro, quase que geral, entendeu? Antigamente, quem ganhava de ponta a ponta não virava técnico, sempre foi uma panelinha. Hoje a CBK está muito melhor. Você é campeão, você tem condição de virar técnico com mais facilidade do que antes. Antes não, só eram os peixes do Edgar. O Sensei Geraldo acabou de falar aqui, ó, ensinar catar cansa muito. Com certeza cansa.
Mas nós não ganhamos o campeonato em São Paulo, geral, contra São Paulo, porque a gente não tinha Catar. Porque em comitê a gente arrebatou quase tudo. Tinha atletas excelentes na época e tudo mais. Era equipe muito forte, né? Era equipe forte. Nessa época, acho que o Gerardo não estava trabalhando no Catar. Ele tinha uma divergência ali com o Marley, que graças a Deus hoje a gente não tem essa divergência mais. E eu dei tem uns arrependimentos. Eu vi, você se arrependeu de quê? Depois eu vou falar sobre arrependimento. Entendeu? Em 95 nós fomos para Três Corações, eu não lembro muito bem o resultado. Foi lá que o Helder Saraiva, foi atleta a partir daquela época, 95, lá em Três Corações. Eu não lembro muito bem do resultado, não. O Gerardo era técnico junto comigo, o Evandro Caetano lá de Planaltina também, entendeu? Era uma época boa, bacana mesmo. Depois eu saí faixa preta, quinto dan pela CBK em 99, entendeu? 99 foi um ano interessante, depois tal, fui para Goiânia, foi até em Goiânia, foi eu, Gilson Tanaka, fizemos ali o exame lá na academia, lá na federação, foi interessante. Tanaka é meu sensei de origem. Que bacana, gente boa ele. Sensei Tanaka. Gente boa. Nós fizemos a luta lá no dia do exame de faixa, nós estamos juntos. Foi bacana aquele dia. Legal, hein? Já no ano 2000, bacana. Já no ano 2000 eu fui agraciado com um convite. Eu fui ser o técnico da seleção brasileira universitária. Eu estava trabalhando com o sistema universitário, botamos os campeonatos brasileiros no ano de 99, assumimos a confederação, a CBDU como karatê. No ano 2000 teve o primeiro no ano 98, aliás, teve o primeiro campeonato mundial universitário. Então foi bacana. Até a Lucélia estava lá, era atleta que eu estava treinando, não era na época, para ir para lá. Nós fomos para capital da região norte da França, em Lille, primeira viagem internacional minha, foi uma emoção fora do comum. Primeiro mundial universitário, estava lá. Entendeu? E foi muito interessante mesmo. E aí depois, no ano 2000, já fui para o segundo mundial. Isso era patrocinado, então eu fui porque estavam pagando a conta, né? Porque para ir para o Japão é muito caro. No ano 2000 também continuei como técnico da seleção brasileira universitária, fui para o Japão, conheci Kyoto, conheci Tóquio, foi interessante. Tivemos alguns resultados na França e no Japão, resultados como quarto, quinto lugar, mas só isso. Deixa eu só perguntar, o senhor falou, o senhor foi técnico da seleção brasileira também? A seleção brasileira universitária. Ah, tá, brasileira universitária. É porque o Sensei estava perguntando exatamente isso aqui, aí eu aproveitei o gancho já para colocar a pergunta aí, né? O Caio está perguntando aqui, o que o senhor sente mais falta Caio? Dessa época que todos eram juntos? O Caio e o Rodrigo, do... Ah, beleza, lá do Gama, gente boa. Isso. Também treinou comigo, foi atleta meu lá, bacana. Era um momento bacana na história, entendeu? Era bem unido, coisa e tal. A gente não tinha... O que fez falta? Fez falta foi patrocinador, a gente não tinha. A gente não tinha nem um ônibus. A gente fazia vaquinha com as famílias, coisa e tal, e se virava, e era cada um pagando a sua passagem. Faltou apoio financeiro de órgãos governamentais, essas coisas do tipo, como sempre tem nos esportes amadores. Faltou isso. Agora, continua sendo um problema, né? Tem muitos amigos da época, muito reconhecimento, né? Bacana. E em 2004 aconteceu um fato já inusitado, que o Marley queria ser presidente da Confederação Brasileira, a CBK, e não conseguiu. Houve uma manobra lá do Edgar, derrubou o Marley, ele saiu puto da vida e desfiliou a FKDF da CBK. Sim. Foi daí que resolveu o grupo aí, formado pelo Célio René, pelo Lindomar, pelo Abdias, aí que eu falo do arrependimento. O professor Gerardo está me ouvindo aí. E eu fiquei lá na outra organização, na FKDF, lá e coisa e tal, e deixei de lado a Federação Candango. Eu, inclusive, foi juntamente com o Lindomar, eu lá para o trabalho do Lindomar, montar o estatuto. Foi eu que montei o estatuto da FCK, juntamente com o Lindomar ali, batemos cabeça até, e ficou aquele estatuto. Ia se chamar inicialmente Federação Distrital de Karatê, depois que ia se chamar Federação Candango. Isso aí ninguém sabe, hein? Isso aí é coisa bacana, hein? Foi uma ideia. Então, os segredos, né?
Oriental de Karatê, depois virou Federação Candanga. E eu não fui membro fundador, esse é o meu arrependimento. Eu não fui junto com o grupo, eu não acreditei, acreditei na verdade. Mas eu estava empolgado lá do outro lado, coisa e tal, fui chamado como diretor brasileiro. Né? Só um adendo, nessa época, como diz aqui o Sensei Heitor, nessa época não tinham tantas federações, né? Acho que deveria ter o quê? A FKDF, talvez mais alguma? A FKDF. E mais alguma, isso? Aí depois veio surgir a FCKDF. Nessa época já tinha a FKDF, tinha o Jackson saiu há muito tempo, já tinha montado uma federação dele, do karatê, entre aspas, tradicional. Teve vários, já tinha um monte de federação, não era pouco, não, já era. Mas eu nem lembro, não posso citar, não, listar, não, porque. Não, nem se preocupa com isso. É só para a gente ter uma ideia mesmo. Porque aí, no caso, como o senhor falou, o senhor continuou na FKDF, apesar de ajudar todo o estatuto da FCK, né, que acabou vindo a ser a FCK. E aí o senhor passou quanto tempo lá? E quando o senhor decidiu migrar, mudar e voltar a fazer parte Voltar não, né? Começar a fazer. Eu fiquei muito tempo fora, né? Eu só voltei mesmo em 2007, ó, tem 7, 13 anos depois, eu fiquei um tempão fora. Fiquei muito tempo. Esse é o meu arrependimento de ter ficado fora. E a convite da época do professor Lindomar, porque eu fazia organização de eventos, esse trabalho que você e o Heitor faz, eu fazia sozinho. Pegava as inscrições, fazia as chaves, era tudo feito no meu computadorzinho. Entendeu? Fazia a chave, ia para o evento, ficava no microfone, coordenava todo o evento ali. Hoje vocês dois se desenvolvem, e mesmo assim é trabalhoso. Eu vejo você ali desenvolvendo. Muito trabalhoso. Mas, na verdade, Sensei, o Heitor tem uma equipe na mesa. Não sei se o Sensei Heitor concorda, nós dois não fazemos esse trabalho sozinho, né? Porque a gente não dá conta. Isso. A equipe é gigante. Eu diria que a gente tenta coordenar da melhor forma possível, né? Pois é. Mas, assim, é uma dificuldade tremenda. E esse tipo de coisa, você fala que a equipe é gigante, eu não tinha. Eu fazia tudo sozinho, eu pegava tudo, montava tudo, só ia para o congresso, pegava o sorteio, às vezes tinha gente que não ia, fazia sorteio ali. Eu nunca fui injusto, eu sempre fui justo, eu sempre fiz as coisas como deveria, eu sempre não colocava a mesma academia com a mesma academia na primeira rodada, eu fazia questão de ser uma coisa... Na época que eu estava na época como diretor técnico, eu fazia de tudo para ser uma coisa... Os atletas que decidiam. A arbitragem, na meu ver, nunca deve interferir. Entendeu? Sensei, só colocar uma observação aqui. Quem desfiliou o Sensei Gerardo colocou assim, quem desfiliou... Eu acredito que ele deve ter pedido para falar sobre FKDF, né? Quem desfiliou a FCKDF foi ele, né? Ele foi em uma assembleia da CBK e mostrou o que estava acontecendo no DF, né? No caso, acho que foi o motivo, né? Assim, não foi o motivo, mas foi o agente aí que fez isso, lógico, em prol, né, de consertar ou de botar as coisas no devido lugar, né? Mas é só colocando para não passar em branco. Mas o professor Gerardo tem razão. Inclusive, o Marley era aluno do Gerardo, mas não seguiu a doutrina do mestre, entendeu? Ele assumiu, cresceu a cabeça e tal. E sim. Foi um problema, no início foi bacana, depois ele ficou muito ambicioso e deixou de lado. Inclusive o Gerardo, na época, foi largado de lado, coisa e tal. Coisa que ele teria que aproveitar. O potencial humano que ele tinha era fora do comum na época, entendeu? Sim. Mas pode falar, Gerardo. Tem outra pergunta aqui. Na sua análise, eu acho que essa vai ser um pouquinho polêmica, mas tudo bem. Vamos lá. Na sua análise, né? A época do Didi Derivaldo, aquela época que o senhor citou como técnico. Era para o senhor fazer uma análise daquela época com a época de hoje, né? Por exemplo, vamos citar isso só em termos de Brasília. Uma comparação. Bom, foi um dos fatores que outros técnicos na época não conseguiram trabalhar com a seleção, porque os técnicos chegavam e queriam mudar o jeito dos atletas competir, treinar e coisa e tal. Eu já era uma mente mais aberta, eu chegava e conversava com os atletas, como vão montar o treinamento. Na época eu peguei cobra criada, né? Era Didi, Damião, entendeu?
Altacete, tinha o Célio René, tinha o Erival, tinha aquela galera todinha, Cindy Clay, entendeu? O Cindy Clay também estava lá, na época, da primeira vertente lá. E a gente treinava ali no vizinhança da Asa Sul, bacana, a gente ia lá e treinava. Então, a equipe era excelente, excelente mesmo. Maior do que talvez até o técnico, a equipe, porque os caras eram campeões. Mas eu acho que a pergunta dele, Sensei... Deixa eu só... A pergunta dele é sobre o karatê, tá? Isso. Sim, tinha um suporte bacana por trás, que o teste, o pessoal ali dava um suporte para eles, e eu ia lá e trabalhava aquela equipe, mas eu conseguia trabalhar, porque as minhas ideias eram ideias inovadoras pela conta do meu estudo. Hoje nós temos, comparado com hoje, nós temos, demorou, mas chegou. A equipe hoje está excelente, está bem comparativo, realmente. Temos o Gabriel Hard, temos o Lucas, temos atletas, os meus atletas estão chegando, entendeu? Sim. Mas os atletas de todo mundo está chegando. Hoje tem mais oportunidade, o que não tinha na época. Sim, só foi pedido aqui para eu citar. Essa pergunta foi feita pelo Lorival Lopes, tá? É só para frisar aqui. Meu amigo, meu aluno, meu irmão, bacana. Eu esqueci de citar quem ele estava perguntando, desculpa. Não, tranquilo. Então, era um trabalho difícil por conta do desafio de você pegar um atleta que já era campeão pan-americano e você era uma pessoa... Eu, por exemplo, eu fui um atleta que eu competi pouco. Na época, como falou o professor Gerardo, o professor Abdias, a gente, na época, não tinha divisão por categoria. Eu, com 68 quilos, fui lutar o brasileiro de 95 com um cara de 1,90 m. Com mais de 100 quilos. Aí eu ainda fiz ponto. Eu fiz um vazado lá, coisa raríssima. Mas o cara era campeão. Comum, o cara mexia o braço, era ponto. O cara fazia o que fosse, a arbitragem conhecia ele, mexia, era ponto. E aí o que acontece? Cheguei até bem, cheguei a ganhar umas 2 lutas e pronto, acabou. Nildo também chegou bem lá. Mas como técnico já era bem diferente, né? Como o senhor falou, naquela época tinha, vamos dizer assim, o suporte, os atletas já chegavam praticamente prontos, né? Sim. Mas hoje não é tão diferente, né? A gente dava treinamento mais vezes também, era terça e quinta à noite, às vezes lá no vizinhança, e no sábado, às vezes domingo também, entendeu? Terça e quinta foi nas vésperas, mas geralmente era sábado de tarde e domingo mais ou menos de tarde também, porque o Didi não gostava de levantar cedo, né? Aí tinha que ser, e a academia era dele, tinha que ser do jeito dele. Tá, o Sensei Heitor está perguntando se o senhor acha que, em relação, né, ao tempo, igual o senhor falou, que organizava os campeonatos e tal, né, na federação, e se a quantidade de categorias hoje melhorou, ou se eu acho que era melhor naquela época pela quantidade de categorias? Sensei, é o seguinte, tinha muito mais atletas competindo. Era pouca federação, né? Tinha campeonatos que tinha 1000 atletas, mais ou menos. Campeonato que tinha mais. Mas menos categorias, né? Por exemplo, menos categorias. Assim, menos categorias, isso. Mas como não tinha divisão, melhorou? Melhorou consideravelmente. Hoje tem oportunidade para todo mundo ser campeão. Vamos pegar um atleta, o Douglas pega um atleta de 100 quilos hoje. Entendeu? Ele tem chance de ser campeão, mas ele vai ter muito mais dificuldade do que um atleta do mesmo peso dele. Douglas Brose, por exemplo. Entendeu? Na época não tinha isso. Eu com 68 quilos tinha que lutar com o que viesse. Com de 60, com de 90, com de 100. Entendeu? Isso é a realidade também do Gerardo, do professor Abdias, que já comentou aqui também. Entendeu? Então, para ser campeão naquela época, era herói. Era muito difícil. Ainda tinha que conhecer a arbitragem. Não bastava ser bom, não. Tinha que ser conhecido da arbitragem. Então na sua colocação, melhorou, né? O aumento a quantidade de categorias melhorou em relação ao que era antes, porque ela deu uma maior chance, mais justa, na verdade, para diversos outros atletas, né? É como o senhor falou, de repente um cara com 80 quilos está com um cara de 120, ou uma comparação dessa. Então melhorou bastante, fez uma diferença muito grande, né? 80 quilos com 120, 80 quilos com 120 até aguenta. Agora 60 quilos com 120. Era quase sumô, né? Eu vejo o professor Heitor, que parece um trator nas épocas que eu vi lá, nos campeonatos, ele pegando um menino de 60 quilos, ele mata o cara, entendeu? O cara é fortíssimo, entendeu? Bacana, gente boa. Sensei,
vindo aqui um pouco mais para junto, né, do nosso tempo agora, eu não lembro exatamente quantas etapas o senhor esteve junto aí na seleção do Distrito Federal agora, FCKDF, mas eu queria saber do senhor como é que foi estar hoje, né, nos dias atuais, junto como técnico da seleção da FCKDF, nas etapas do brasileiro e de repente na final. Como é que o senhor se sente isso? Deixa eu só comentar um ano antes. Os meus atletas lá, o Guilherme, o Pedro, o Thales, eles foram bem, foram lá para frente, foram para o Ceará, ganharam, classificaram na final. E aí ele falou, eu fiquei com vontade, aquele troço me reacendeu, me motivou, falei, vou voltar para a seleção. Humildemente cheguei lá e conversei com o professor Abdias, com o professor Gerardo, falei, eu quero reintegrar na seleção. Quero como técnico, já, vem de kimono, foi tão legal. Por isso que eu falei ontem, eu falei com o professor, como é que é o nome do professor? Farias, falei, Farias, vem de kimono, vem treinar, vem para dentro da seleção, vem também participar, que ali dentro, como técnico, é interessante, mesmo que o técnico às vezes não vai puxar, mas fica auxiliando. Aí eu vim, no primeiro momento, eu me senti assim, um estranho no ninho. Os atletas não me conheciam, um ou outro conhecia, coisa e tal. Até hoje ainda me sinto um pouco, vai me familiarizando aos poucos, coisa e tal, porque eu não tenho esse negócio de ficar puxando a brasa para a sardinha só dos meus alunos. Eu chego lá e quero que todo mundo cresça. E isso é vantajoso para o pensamento técnico, entendeu? E aí foi que eu me dediquei a estudar, coisa e tal, e eu estava meio acomodado, foi bom, o dia o professor Abdias falou, o professor João hoje vai puxar o treinamento. Foi legal, me pegou de surpresa, mas eu vou lá. Então, isso vai muito da minha liderança. Eu sou muito individualista, mas eu também sei colaborar, trabalhar em grupo, coisa e tal, e sei muito bem o que eu faço. Depois, no finalzinho, eu quero dar umas ideias sobre isso. E aí, mesmo com um pouco defasado, mas eu fui lá e eu encaro. Assim, não me pergunte do que eu sou capaz, dê minha missão. Exato. Mas não é essa a questão. A questão, assim, a gente não está aqui medindo o desempenho, né? Como o senhor falou. Sim. Às vezes não conhece o senhor nem nada. Mas claro, o que eu quero realmente é sentir a sensação do senhor sentar naquela cadeira com o atleta que fosse, né? Porque um ano antes, como o senhor citou, o senhor não estava lá. Os seus alunos foram, o senhor não foi. E de repente o senhor sentar lá e falar assim, agora eu estou aqui, né? Eu vim fazer aquilo que eu me propus a fazer. Então, qual foi a sensação do senhor? Me senti como se fosse lá em 91, 92, como técnico, me senti super bem, me senti em casa, minha vida tá ali dentro. Sim, né? Essa é a parte que eu queria saber, Sensei. Essa é a parte que eu queria saber. Porque algumas pessoas, Sensei, elas fazem as coisas porque foi delegado a ela aquela coisa, aquela obrigação. Então, ele vai sentar lá e não vai dar a mínima, né? Mas a minha preocupação, a minha pergunta é como é que o senhor se sentiu, igual o senhor falou agora. Se sentiu voltando àquela época de técnico, acredito eu que muito feliz, porque é a sensação que eu tenho, né? A gente senta para qualquer atleta, Brasília, a gente está sentando, e assim, eu acho que a função, né? A gente sente aquilo muito forte. O aluno ganha, então, nossa, é uma loucura, né? Bom então, demais. eu acredito, por isso, essa é uma sensação que, pra gente que vai como técnico, né, deve ser, pro senhor deve ter sido, quer dizer, o senhor estaria voltando a fazer aquilo que o senhor já fazia há muito tempo, né, então, essa é a importância, porque o senhor já foi diretor também, não é isso, da FCKDF? Foi diretor, foi. Isso, e de repente o senhor volta lá como técnico, né, aquela coisa que o senhor já foi, carregou aí um rojão bem pesado até. E é verdade. Eu acho que é isso. As pessoas têm que entender, é justamente isso como o senhor falou. Me dê a missão que eu vou lá e faço. Né? Eu acho importante isso. Mas, para ser bem sincero, o Sensei João, é mais importante, pelo menos na minha opinião, o senhor ter tomado a frente e falado, eu quero fazer, e ter ido e feito. Né? Claro que às vezes a gente não consegue, não deu, tem várias variáveis, né? Mas não foi como o senhor queria, mas foi. O senhor foi lá e fez, e assim, essa é a parte bacana. Vou atrás, gosto de colaborar, gosto de fazer os outros, independente de ser meu aluno. Em 2007, então, eu assumi a federação, a FCK, como auxiliar do Abdias, como diretor. Eu era adjunto técnico do professor Abdias, em 2007. Em 2008, eu já
já teve uma polêmica, não podia ser, então fui assessor do presidente. O João Abdias é um cara gente boníssimo. Você vai ser meu assessor para fazer eventos, coisa e tal. E me passou aquilo lá. E já em 2009 assumi como técnico, juntamente com o Lindomar, fomos para Ilhéus, lá fomos campeão no Campeonato Brasileiro de Clubes, foi bacana, uma época bacana também, o Lindomar, muito, gente boníssima, entendeu? Depois fomos para Uberlândia, coisa e tal. Em 2011, quando eu fui para a Secretaria de Esporte, já me filiei. Sim. 2011. Eu vou pedir licença para o senhor, tem 3 perguntas aqui que eu gostaria que o senhor respondesse. Qual a competição que o senhor achou mais importante na sua carreira, né? Se teve alguma que foi decepcionante, e o Edson Justino, as 2 primeiras foi o Sensei Heitor que perguntou, e a terceira foi o Edson Justino que perguntou se quando o senhor se aposentar, vai continuar treinando alguns atletas ou vai se afastar também do Karatê? Pois é. A competição, para mim, eu sempre coloco assim, Sensei, a competição mais importante é a que está por vir, é a que eu vou preparar para ela. As outras que passaram foram importantes no seu devido momento. O que é importante para mim é o que vai vir. Então, esse é o meu problema. Então, se tem uma competição para a gente fazer em agosto, eu vou me dedicar totalmente a ela. Tive algumas competições onde eu fui técnico campeão brasileiro, foram muito importantes para mim. Teve competição em Brasília, tem até um troféuzinho aqui, que eu fui segundo no ranking de Brasília. A academia, na época, Kyohan, foi segundo no ranking de Brasília, ganhamos quase tudo, perdemos só para uma academia lá. E também foi muito importante naquela época. Hoje eu me sinto honrado quando os meus atletas atuais, que é uma turma bacana, são meus filhos, meus amigos, meus irmãos, estão competindo e estão ganhando hoje, porque já é o fruto do trabalho mais recente. Pessoas novas que acreditaram em mim, estão lá na Secretaria de Esporte, lá onde eu leciono lá, e eu faço um trabalho, inclusive, eu tenho a obrigação de trabalhar, por exemplo, à noite, terça e quinta, eu vou lá voluntariamente, segundas e quartas. Então, eu me dedico aos atletas, independente da minha obrigação. Hoje, como meus atletas estão ganhando, para mim é uma dádiva. Tem gente lá que está subindo no pódio. Em Goiânia, por exemplo, naquele campeonato lá, teve um atleta lá que subiu no pódio que eu fiquei super honrado com aquilo lá, entendeu? Porque eu vi a orientação técnica. A orientação técnica, às vezes, faz diferença. Tá bom? Sim, com certeza. 2013 também, é só falar de 2013, que eu fui coordenador da Ginásíade. Aqui, a primeira ginásio de Karatê foi em Brasília, do mundo, né? Foi aqui patrocinado pela Secretaria de Esporte, não então o secretário Júlio Ribeiro. E eu fui o coordenador, o Gerardo foi o diretor de arte. Foi interessante aquilo lá, entendeu? Aí, e 2019 também foi muito interessante. Entrei para a comissão técnica. Para mim, isso foi uma dádiva. E a outra pergunta, Sensei, o senhor pretende se aposentar no Karatê ou se aposentar, né? Quando o senhor se aposentar, vai aposentar o Karatê? Pois é, não, eu não paro. Eu mesmo aposento. Eu já tenho tempo, há 2 anos atrás já podia ter aposentado. Depois que eu descobri isso agora, já podia ter aposentado há 2 anos atrás. Eu estou perdendo dinheiro com isso, porque eu podia pegar o abono permanência e não pagar em INSS. Eu dei entrada nisso. Mas eu não vou me aposentar tão cedo, não. Mesmo aposentando, eu vou continuar com o Karatê, que isso está no sangue. O dia que o Karatê sair da minha vida é o dia que eu vou pro caixão. Assim como alguns colegas meus, alguns colegas já foram enterrados de kimono, eu espero também ser metade kimono e a outra metade da maçonaria. Eu pretendo ser enterrado só de kimono, com certeza. São 2 coisas. A Priscila Cruz, o Glisomar, as pessoas estão entrando, estão felicitando a gente, dando uma boa noite. Sensei, para a gente não perder, né, para a gente não perder aí o tempo, porque a gente já está em 54 Tem uma pergunta minutos. no ar aí, do meu amigo Nonoyama, se os troféus aqui de Karatê, todos são de Karatê. Ainda tem mais ainda, tá lotado aqui, ó, minha filha tá pegando, tá lotado aqui, eu devo ter uns 80 troféus aqui, não cabe aqui, entendeu? Só botei alguns aqui, uma espadinha que eu comprei no Japão, entendeu? Interessante essa espadinha que eu comprei no Japão. E aí vai. Sim. Sensei, então, como eu estava falando, a gente está chegando aí a 55 minutos, né? E a gente tem mais ou menos 5 minutos. E antes que a live caia, para a gente tentar fechar a live direitinho como deve, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas, para os seus alunos, para as pessoas que conheceram o senhor, né? Pela vida, pela sua trajetória.
Uma hora, com certeza, não dá tempo da gente contar a sua história. Eu tenho certeza que tem inúmeras outras histórias que seriam interessantes, mas a gente vai ter essa oportunidade em um outro momento. É um trabalho que eu pretendo continuar de uma outra forma, mas eu pretendo continuar isso aí. E Parabéns. eu queria que você deixasse essa mensagem para as pessoas. Obrigado, Sensei. Deixasse essa mensagem para todos, né? Para todos que o conhecem e para quem, se Deus quiser, passou a conhecer um pouco mais agora. Pode ficar à vontade. Interessante. Eu tenho mensagem para três perfis. Primeiro, para os atletas. Eu vou me pedir licença para fazer uma leitura aqui, para fazer mais preciso. É preciso muita dedicação, disciplina para atingir uma meta. Você tem que, primeiramente, disputar com você mesmo, exigindo de você a perfeição do que você pratica. Procurar um caminho sem erros, com muita persistência, determinação, treinamento de qualidade, e estar muito afinado com a equipe, com o técnico, e treinar todo dia, independente de sábado, domingo, feriado, coisa e tal, não tem esse negócio de preguiça, não. Alimentar-se bem, buscar apoio da família e participar de todos os eventos possíveis, aí você cresce. Uma outra para os professores, meus amigos professores. Para ser um bom professor, você não precisa ser campeão. Você precisa ser bom de Quirón, de kata e de comitê. O professor tem que saber ensinar isso, tem que ser bom nisso e demonstrar. E para técnico, no caso da gente aqui, da comissão técnica, atuar com um olhar para o futuro. Atuar pelo grupo e não individualmente. Ser organizado com seu tempo, procurar construir conhecimentos necessários para ser um bom treinador, ser um bom observador, estudar a atuação dos seus atletas, campeões, e pensar neles, pensar nos outros campeões lá, olhar assim, como é que chegaram a ser campeões, como é que chegaram ao pódio. Isso que é o técnico tem que ter esse feeling, essa observação inteligente. Anotar tudo que faz, tudo que você faz, você tem que anotar. Crie planilhas, scout técnico. E ainda, principal, seja o motivador da sua equipe. E é isso que eu espero. Na nossa equipe de técnicos, é uma equipe brilhante. Sim. Nós temos condições de ter resultados muito superiores aos que nós temos ainda. Basta que a gente se reúna, os técnicos, e monte um plano de ação. Nós temos que ter plano de ação, por escrito. O dia que eu faltar, ou não tiver mais ninguém, o professor Sensei, Paulo, estiver lá, o treinamento é o mesmo que tiver o professor Abdias, é o mesmo que tiver o professor Sensei Felipe, é o mesmo que tiver o professor Sensei João Alves, o mesmo que tiver o Sensei Helder e os outros técnicos, Gerardo. Todo mundo tem que estar afinado. Aí, independente, não é da cabeça do técnico, pô, eu vou treinar isso, vou treinar aquilo, vou fazer isso. Não, nós temos que ter meta. A meta é esse, o treinamento é esse. Aí a gente vai conseguir melhores resultados. É com o trabalho mais científico possível. E eu estou pronto para ajudar a equipe. Ótimo, CC. Seja bem-vindo. Eu acredito que... O senhor já acabou? Não, da minha parte... sim. Não, a gente tem 2 minutos. A questão, assim, eu acredito que falo, né, pela comissão, não que seja a verdade mais pura, mas todo aquele que vem somar, todo aquele que vem dar suas ideias, claro, nem tudo vai ser aceito, porque depende da ocasião, e eu acho que o nosso problema hoje não é a questão da comissão técnica, né? O nosso maior problema hoje está nos atletas. Ela está no interesse do atleta, e como o senhor já citou inúmeras vezes, a falta de apoio, né? Muitas vezes não é porque o atleta não quer, é porque o atleta tem que trabalhar, tem que estudar. Então, assim... Antes de cair a live, professor, antes de cair a live, pode ir. A secretaria mudou lá e aquela salinha outra lá perdeu, mas o Karatê vai funcionar lá. E o Karatê de Brasília tem que estar garantindo. Enquanto eu estiver lá e vou ficar muito tempo, está garantido o treinamento da seleção lá. Desculpa aí. Que ótimo, Sensei. Não, tranquilo. A live é sua, Sensei. A gente só está complementando, né? Mas só terminando a minha ideia, nós temos um quadro realmente excelente, né? Eu acho que as pessoas que estão lá, elas não estão lá, infelizmente, por estarem ganhando, né? Elas estão lá por amor, por coração. Então, como o senhor mesmo citou, quem faz porque ama, quem faz porque gosta, com certeza vai ter o resultado. E essa é uma das qualidades muito grandes da FCKDF, porque as pessoas estão lá porque querem estar e fazem porque sabem fazer e querem fazer. Então, eu acredito que o senhor vindo, somando, isso vai dar muito certo. Nós temos aí 20 segundos. Eu gostaria de agradecer ao senhor imensamente, né? Como eu disse, uma hora não dá tempo, mas a gente vai ter outras oportunidades, como eu disse. E agradeço muito o senhor por ter, né, contado essa história. E, assim, foi um grande prazer receber o senhor hoje, conversar com o senhor hoje. Tá bom? Então, um grande abraço a todos, uma boa noite a todos que assistiram a live. Boa noite Sensei, a todos. muito boa noite. Sensei.